Senhores, eu já compartilhei com vocês aqui algumas experiências que eu tive em viagens de Uber, né? Que geralmente eu puxo muito assunto com os Ubers. Geralmente é um termômetro muito bom pra mim em relação à realidade. Eu troco ideia com eles e como eles estão sempre expostos e trocando ideia com muitas pessoas, eu acabo aprendendo com a experiência deles. É sempre bom ter essa humildade de saber aprender com aquilo que você não tem de experiência, né? E essa troca acaba te elevando. E nessa conversa com esse Uber, eu vou trazer aqui um relato muito interessante, outra conversa de Uber que virou uma mentoria, senhores. Eu pedi um Uber, eu tava indo, eu tava indo no calçador de Copacabana, semana retrasada, é isso. E, em direção lá, eu acabei pegando com esse Uber uma corrida de mais ou menos uns 40 minutos. E nessa corrida de 40 minutos, ele começou a trocar uma ideia, parecia ser bem desenrolado, então a conversa fluiu naturalmente. Falamos do tempo, de passageiro, do dia que estava tranquilo e acabou surgindo uma conversa. Nessa conversa, pega a visão. Ele, 22 anos, já ali com carro, dirigindo, trampando de Uber e tal. Daí eu sempre pergunto pro Uber o seguinte: cara, vem cá, você trocaria esse tipo de trabalho agora, de serviço agora, pra voltar pra uma CLT? Daí ele falou comigo o seguinte: pô, cara, eu vou te falar um negócio. Eu não trocaria, não. Com o trabalho que eu tô fazendo agora, tendo meus horários, pausando pra um café quando eu quiser, eu paro e tiro mais ou menos de 3 a 4 mil reais com 22 anos. Então ele já tinha essa visão de que ele tava ganhando muito pra idade dele, em relação à média do brasileiro, claro. E ele falou: cara, é viciante você ter o dinheiro sempre circulando na sua mão. E ele ainda acrescentou: mas tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Porque como o dinheiro circula e você não tá numa empresa, você tem que guardar o teu e gerir muito bem ali. Caso o carro dê problema, né? Caso aconteça algum acidente, ou precise ficar medicado em casa, doente, pá. E você tem que fazer o seu FGTS, digamos assim. Mas ainda assim eu prefiro, num trabalho desse, do que entrar numa empresa, ficar de segunda a sexta mais hora extra e transporte público, ganhando 1.800 a 2.500. Mandou essa. Daí ele acabou falando que ele também é pai solteiro. E isso acabou dando uma emergência a ele a se desenvolver na vida, a mudar de fase rápido na vida, porque um filho, bem ou mal, é uma espécie de motivação que amadurece à força qualquer pessoa, até mesmo um homem. E ele falando: pô, vou te falar, Ricardo, ele já me tratando pelo nome, né, porque ele havia visto meu nome pelo aplicativo, e a gente ficou basicamente numa conversa de camaradas ali. Ele: vou te falar, Ricardo, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, só que lá nos meus 18, ó a visão do rapaz. Teve noite que eu gastava 800 reais em loja de time. Que ele é flamenguista, comprava a camisa do Flamengo, que era cara, aquele kit, saía com quinhentão da loja. Balada, 400, 300. Aí eu acabei falando pra ele: o teu filho te ajudou a te orientar, né? Ele ajudou a mudar a minha fase de vida. E agora eu penso mais a longo prazo, ao poder da família. Senhores, você tem que entender que a maioria dos homens não conseguem evoluir por si mesmos. Precisa de um chacoalhão da vida e de coisas externas para ele lembrar que tem que focar em si mesmo. Do contrário, a pessoa fica ali, vivendo no modo economia de bateria. Sabe aquele falso minimalista? Que a coisa tá boa porque ele não vive... ele vive no cinto apertado. Mas se vier uma emergência ou alguma coisa que ele não prevê, bagunça a vida dele inteira? Pois é. Esse falso minimalismo acaba sendo atropelado quando você tem um filho para cuidar, ou até uma família, uma esposa e tudo mais. E ele já é separado da mãe do filho, tá? Foi irresponsável, ele falou comigo e tudo mais. Agora, ele falou: cara, eu fiquei viciado em poupar. E agora me sobra mais dinheiro, porque agora eu tô sozinho. Aí eu falei com ele assim, aí eu aproveitei, né, e engatei a pílula financeira e falei o seguinte: pensa comigo, irmão. Eu sei que você hoje, já que você falou, não tá pagando aluguel, tá vivendo ali com um familiar teu, casa herdada, e tem um privilégio de não pagar aluguel, então você pode ali dar uma segurada e não tem uma esposa, apesar de ter um filho.
Por que você não faz 2 calções financeiros? Um desses calções financeiros, se liga, é a reserva de emergência, ou seja, ter 6 meses o seu padrão de vida sobrando numa conta separada, que seria justamente o seu FGTS forçado, né? Caso dê ruim, uma reserva de emergência. Então, se você ganha 3 mil, 3 mil vezes 6. Esse vai ser o valor que você vai ter que colocar lá. No caso, 18 mil, nesse exemplo aqui, certo? Para caso dê ruim, emergência. E sempre que você esvaziar ela, você a preenche de novo. E mantém lá. Talvez em algum rendimento que pague 100% do CDI, deixa lá rendendo 18k parado. Isso, só esse movimento já vai deixar você com uma noite muito mais tranquila de sono. Porque a maioria do gado brasileiro gasta o que ganha. A maioria vive do salário. Se o cara ganha 3 mil, gasta 3 mil. Ganha 4 mil, gasta 4 mil. Ganha 10 mil, gasta 10 mil. Mas você não é a maioria. E aí eu falei com ele. Esse é o primeiro calção financeiro, irmão, que vai fazer você viver com muito mais tranquilidade, sabendo que tem 10, 15 ou 20k guardado no banco, caso dê algum problema. Tua noite vai ficar tranquila. Agora, o segundo calção é visando o você do futuro, que é a sua aposentadoria. Independente do momento de vida, você vai pegar de 10 a 15% no mínimo do seu salário, do montante, e como se fosse uma conta fixa, religiosamente você vai pegar esse valor e vai depositar numa caixa em um investimento conservador, como um tesouro direto, enfim. E vai depositar lá religiosamente. Esse é para o seu eu para daqui a 15 ou 20 anos. Para tentar se aposentar independente do Estado. Foi quando ele já interviu e falou, pô, cara, real, velho. Inclusive, eu já sou MEI, né? Ele é microempreendedor, né? Ele saiu do CPF e foi pro MEI. Ou seja, ele já teve a visão de empreendimento. Já visualizou o Uber dele como empreendimento. Já paga o INSS lá, enfim, né? Tudo aquilo ali, aquela taxa, aquele imposto ali de R$70 que você paga quando você é um microempreendedor, né? Que tem um teto ali mais ou menos de 80 mil por ano que você fica isento de mais impostos. Mas ele falou comigo, mas esse aí que tu falou é o segundo passo, velho, eu não tinha pensado nisso. Aí eu dei um exemplo pra ele, pensa comigo, se você, agora, privilegiado por não pagar um aluguel, e só tendo seu filho ali e você, conseguisse segurar quinhentão por mês, 300 a 500 por mês, e colocasse lá direto, tu tá com 22 anos, irmão. Daqui a 10 anos, esse valor ia multiplicar de uma maneira que você ia ficar ainda mais tranquilo sobre o seu futuro. Isso só 500, um valor que você gasta torrando uma balada, certo? Ele chegaria, isso sem juros compostos, né? Que estaria rendendo esse dinheiro pra ele. Cara, eu comecei a fazer essa conta mental com ele, ele começou a se empolgar, mas ele começou a falar o seguinte pra mim. Calma aí. Mas pra fazer o que a gente tá combinando aqui, a gente já virou meio que ali, brother, de trocação de ideia. Ele falou o seguinte, eu vou ter que largar de mulher por um tempo. É aí que eu percebi que esse camarada despertou, velho. Ele entendeu que dentro das mulheres, de modo geral, existe uma subcultura de consumo, que é grande nos homens sim, mas é ainda maior nas mulheres, que incentiva através do dinheiro rosa, o pink money, elas a gastarem. Perceba, todo shopping é basicamente um consumo feminino. O departamento de roupa feminino é maior que o masculino. A indústria dos cosméticos, da autoestima feminina, de trabalhar na insegurança da mulher. E vira praticamente um meme social, o homem tendo que impedir a mulher de gastar. Então são raras as mulheres com consciência financeira. E ele sacou na hora, velho. Ele falou, eu vou ter que parar de ver mulher se tiver que seguir esse plano aí que tu tá falando. Olha as ideias. Daí, eu falei com ele o seguinte. Pois é, você pegou o espírito da coisa. Mas é o seguinte, sexo casual e assumir para relacionamento são coisas diferentes.
Foi quando ele falou, pô, eu tô vendo uma mina aí, agora olha a pílula dele. Eu tô vendo uma mina aí, que ela é maneira e tudo mais, mas ela não consegue sossegar em relação à grana. Tô ficando com ela e ela vive me cobrando de sair direto. Acho que é por isso que ele fez esse link. Esse link de mulher gasta e eu vou ter que ficar pianinho de mulher se quiser juntar dinheiro. Aí ele falou o seguinte: essa mulher não tá na mesma fase de vida que eu, porque ela vive com os pais, não tem filho. E ele fez uma conta, ele falou, essa mina ganha seus 1.500. Como é que ela vai pra academia, paga a faculdade e sai pra rolê com 1.500? Aí eu falei com ele, são os pais, né? Aí ele, são os pais. Muito provavelmente os pais dela seguram a barra pra ela gastar todo o dinheiro que ela recebe só com ela. Sem se preocupar com aluguel, conta de luz, água, telefone, gás, enfim. Toda aquela conta que todo mundo aqui paga pra ficar de pé e sobreviver. Aí ele falando, porra, mas a mina é gatinha e tal. Cara, quando ele mandou essa, eu falei o seguinte pra ele. Aí eu acho que eu até avancei demais a pílula, porque eu acho que ele ficou um pouco desnorteado com essa que eu mandei pra ele. Eu falei, cara, sabe o que eu faço? A fórmula que eu faço pra ver se eu levo ou não uma mina a sério na minha vida? Aí ele só ficou olhando pelo retrovisor. Não falou nada, só ficou olhando. Quando ele deu o sinal verde pra eu tocar no assunto, eu falei, se você tirar o sexo dessa mulher, o que ela oferece pra você? Mano, na hora. Ele, mas aí é foda, né? Tipo, mandou essa assim, né? Ficou desnorteado e tal. Pô, mas aí eu complementei, porque senão ele ia achar o quê, né? Então você não gosta de pegar mulher e tal. Aí eu, sabendo da carioquice dele, eu falei, porra, o que ela contribui mais? Ela é a paz na tua vida? Porra, ela contribui com o teu sonho? Já meti motivacional ali, né? Aí ele parou a zoeira e, puta, cara, é foda, né? E continuou dirigindo por mais ou menos uns 10 segundos quieto, depois de vários minutos falando sem parar. Daí, ele, porra, mulher é um bicho complicado, né? Ele mandou essa geral. Aí a gente começou a rir, descontraímos, e aí o papo seguiu e eu cheguei no meu destino. Mas percebe que o cara médio, normal, tranquilo, fora de bolha, de comunidade, discussão, ele já começa a perceber que pra ele focar no sonho dele, ele vai ter que abdicar de pegar a mulher, porque ele entende na pista que metade das meninas que saem estão com vício em gastar. Inclusive foi pauta na discussão. Eu falei, cara, tem mulher que acha que a vida vai salvar elas das suas irresponsabilidades. São tão acostumadas a serem resgatadas que parece que não precisa pensar no futuro. Eu tenho meu pai. Eu tenho meu irmão. Se não tenho meu irmão, eu pego um marido que ganha bem e ele vai ser ali o controlador de gastos. Quer dizer, a menina tá vivendo como se não fosse envelhecer. Como se os pais fossem ficar ali pra sempre. Enquanto o cara tá pensando já em 1000 tretas que pode acontecer e tá poupando pra cacete. Porque, porra, vai que o governo, a pirâmide de aposentados do governo não vinga. Porra, vai que o meu carro escangalha. Porra, vai que não sei o quê. O cara começou a botar... E modo realista, tá? Parabéns, moleque novo, 22 anos. Teve a mancada de ter filho cedo, mas acontece. É a vida acontecendo, certo? Ninguém aqui é cego quanto à realidade. Mas ele mandou essa. E quando eu mandei essa pílula financeira, ele falou, porra, agora eu tô doido pra chegar em casa pra fazer essa conta que você fez aí mental de guardar dinheiro por 10 anos e 60 mil. Porque ele sabe que pode poupar mais. Se com 500 em 10 anos ele chega a 60 mil, aí ele pensa, pô, e se eu apertar um pouco mais, cortar mais a cachaça e conseguir poupar 800 reais? Ou talvez R$1.000, aproveitar que eu não pago aluguel. Deixar de sair na farra e tal. Inclusive ele disse, cara, é difícil ficar na seca. Por quê? Porque eu tenho vários amigos que eu perdi porque fechei a boca pro álcool. A realidade vindo assim de cotovelada. Aia! Aia! E agora, irmão? E agora?
Pois é, meu amigo, pois é. O cara entendeu numa conversa, e até pela vida dele mesmo, né? Eu só clareei o que estava acontecendo na vida dele, né? Que ele teve que perder amizades pra focar em dinheiro, pra crescer financeiramente. Um ou dois ali salvou dos amigos dele e teve que largar a mulher porque as minas com que ele estava saindo eram minas desmioladas financeiramente. Essa é a verdade brutal de um cara novo que acabou despertando, felizmente, cedo demais. Se ele chegar com a minha idade, poupando, se eu tivesse a idade dele, começando a poupar, eu tava já com meia milha, tranquilo, guardado, cara. Sinceramente, quando você sabe que a tua juventude é seu maior tempo, né, na verdade, é o seu maior ativo, irmão, cara, é aquilo. Todo mundo chega na comunidade e fala, bem que eu queria saber disso, bem que eu queria saber disso, quando eu tinha 20 anos. Pois é. Mais antes tarde do que nunca, né? Se você não se arrepende nos 30, vai se arrepender nos 40. Então, faça dos seus 30 os seus 20 e comece agora a poupar e a focar. Certo, senhores?